Bendizei ao Senhor, vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor que nos reúne nesta manhã para louvar e bendizer o seu nome, a grandeza da sua glória, o seu poder, o seu esplendor, a sua majestade. Louvado seja o Senhor que nos dá vitória em todo o tempo. Louvado seja o Senhor que vela e que guarda a sua igreja. Felizes somos nós que somos convidados a participar deste momento festivo de alegria, de celebração da vida. Juntos, então, louvemos ao Senhor, sejamos conduzidos em louvor ao nome santo do Senhor. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vis pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Aleluia, toda a glória te rendemos, ó Deus. Toda a graça te imploramos, Senhor. Bendizemos, ó Deus, o teu nome, porque tu és santo e fonte de toda a santidade, fonte de toda a beleza, de toda a riqueza, de todo o bem. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença entre nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo o que fizeste, por tudo o que tens feito e por tudo aquilo que temos a certeza que fará em nosso favor. Te somos agradecidos, Santo Deus, por todos os teus feitos poderosos, por todas as maravilhas que tens operado, ó Deus, no meio de nós. Agora, ó Deus, te pedimos, recebe, Santo Deus, o nosso louvor. Acolhe as nossas orações. Dá ouvido, Santo Deus, à súplica do teu povo e fala ao nosso coração nessa hora.
Atende, Pai, a oração da tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 22, ele nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Estejamos então, meus irmãos, em silêncio e oração, rogando ao Senhor misericórdia e graça. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nessa hora, Senhor,
tendo chegado à tua casa, adentrado a tua presença, nós reconhecemos a nossa condição de pecadores. E conscientes, Santo Deus, desta nossa condição, nós te pedimos, Senhor, que tu tendes piedade e misericórdia de nós. E derrame, ó Deus, sobre nossas vidas o teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados, as falhas, os erros que cometemos, ainda que involuntariamente, ainda que o nosso coração não deseje, mas nós acabamos, Santo Deus, por errar e por pecar. Mas nós cremos na tua misericórdia, na grandiosidade da tua graça. E por isso requeremos de ti, Santo Deus, o perdão nesta hora. Também, Santo Deus, queremos interceder pelos tantos corações aflitos, pelos tantos corações angustiados, por todos aqueles, ó Deus, que agora se encontram sobre os leitos de enfermidade. Te pedir, Santo Deus, que tu os visite a todos e que tu saia, ó Deus, vá ao encontro deles, derramando a bênção da cura, restaurando-lhes, ó Deus, a saúde, devolvendo-os, ó Deus, a companhia dos seus pais, irmãos e pessoas queridas próximas. Que tu estejas, Santo Deus, enxugando as lágrimas de todos os olhos, dos olhos daqueles que choram, daqueles, ó Deus, que são tomados pela tristeza e o desespero nessa hora. Que tu possa, Santo Deus, fazer isto, operar estas maravilhas, para que na vida destas pessoas queridas o teu nome seja glorificado e exaltado. Atende, ó Deus, a oração da tua igreja. Nós te oramos sabendo, conscientes de que não somos merecedores de nada, mas oramos confiados nos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Mestre. Amém. Meus irmãos, o momento é oportuno para ofertarmos na casa do Senhor, para devolvermos ao Senhor a parcela do muito que recebemos das mãos dEle. Devolver a Ele, porque tudo é dEle, tudo vem dEle e tudo é para Ele. Sejamos conduzidos em louvor nesse instante, mais uma vez, enquanto fazemos as nossas ofertas, as nossas contribuições. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero ouvir
fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Marcos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. Marcos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 38. A palavra do Senhor nos diz: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de Deus, Pai, com os santos anjos. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Santo Deus, pelo santo evangelho que lemos, pela palavra de vida e de salvação. Te agradecemos pela presença real do teu Espírito Santo entre nós nessa hora. E te pedindo, Pai, que ele fale ao coração de cada servo teu presente aqui neste momento. Recebe, Pai, por tudo a nossa gratidão. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este episódio que narra Marcos do Evangelho sucede um outro momento muito especial, quando Jesus pergunta aos seus discípulos que estão falando dele. Que diz o povo, quem diz o povo ser eu? E Pedro então faz a sua confissão: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra com a resposta de Pedro. É exatamente isso, Pedro. Você compreendeu, parece que você entendeu. E Jesus então
continua o seu discurso agora, que Pedro entendeu, e revela a todos os demais companheiros do colégio apostólico quem é Jesus. Jesus agora pode falar dos dias que ainda virão na sua missão. E Jesus começa a falar, diz o versículo 31, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus faz esta exposição e Pedro, o mesmo Pedro que acabara de dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro então demonstra que não está preparado para essas verdades a respeito de Jesus. Pedro não está preparado para ouvir Jesus falar de coisas ruins, de momentos duros, de momentos difíceis, que compõem o seu ministério, que são necessários para que a obra ou para que a sua missão seja cumprida. Jesus imediatamente repreende a Pedro naquele momento. Olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, para trás de mim, inimigo. Para trás de mim, adversário. Para trás de mim, essas palavras que tentam impedir o acontecimento maior ou a grande razão de ser de Jesus ter vindo. Para trás de mim, arreda, inimigo. Palavra dura de Jesus, não a repreenda o homem, mas aquilo que está no coração dele. Jesus naquele momento detecta que o pensamento de Pedro ainda não alcança os pensamentos divinos. Pedro fez tão bela declaração, mas Pedro ainda pensa como homem, ainda cogita das coisas deste mundo, ainda não cogita das coisas do céu, ainda não pensa os pensamentos de Deus. Pedro ainda não alcança os pensamentos de Deus. Pedro não alcança os pensamentos divinos. O Messias de Pedro, ele é forjado à sua própria imagem e semelhança. Pedro projeta em Jesus um Messias armado, um Messias de espada, um Messias de lança, um Messias guerrilheiro, que haveria de vir para tomar o reino na força. Mas esses são pensamentos humanos, esses são sentimentos dos homens, este é um pensar mundano, este não é o pensar de Deus. É preciso pensar com o pensar de Deus. Jesus, na sequência, diz o versículo 34, convoca toda a multidão e, juntamente com seus discípulos, lhes diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, meus irmãos, é assumir um compromisso com Deus, um compromisso que pode terminar na cruz, ou seja, que pode terminar com a morte. A palavra do Senhor nos diz, nas cartas do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Logo, tomar a cruz não é colocar sobre os ombros um madeiro e sair caminhando, mas é caminhar com Jesus até as últimas consequências. É estar disposto a enfrentar a rejeição, é estar disposto a enfrentar a perseguição, é estar disposto a ser caluniado, é estar disposto a sofrer a injúria, o preconceito, o abandono, o desprezo.
Tomar a cruz é ter a disposição que teve Jesus de enfrentar todas estas coisas. E aquele que quiser vir após mim, precisa tomar a sua cruz. Precisa encher o seu coração de coragem. Precisa encher o seu coração de ânimo, de disposição. E saber, e estar bem consciente dos riscos que correm nessa caminhada com o Senhor. É preciso tomar a cruz, como Jesus tomou. É preciso tomar a cruz, como diz, muito bem nos diz o apóstolo Paulo, tomar a cruz como Jesus tomou, e enfrentar a morte de cruz, a morte humilhante. Mas lembrando o tempo todo que a cruz não é o final, é o que Paulo vai nos dizer também, que Jesus ressuscitou e nos precede à destra do Pai. E porque Ele se dispôs a morrer na cruz, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tomar a cruz é estar disposto a passar, a fazer o caminho do Calvário, é estar disposto a passar pela cruz, mas saber com a segurança, com tranquilidade, de que a nossa história não termina na cruz. Ela vai além. Ela é a história daquele que morreu, mas que ressuscitou para a glória de Deus Pai. E Jesus segue então dizendo: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de Deus, Pai, com os santos anjos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida, por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. E qual é o significado, meus irmãos? Em que implica estar disposto a perder a vida? Jesus está falando de uma vida segundo os valores deste mundo. E quando se fala de valores deste mundo, na verdade, quem perde ganha. Quem acha que perdeu, ganhou. E quem acha que ganhou, perdeu. Viver uma vida disposta à perda é renunciar aos valores deste mundo. É abrir mão de tudo aquilo que está presente nesta vida, das riquezas, da cobiça, das riquezas terrenas, dos preconceitos e de tantos sentimentos maus, tantas coisas que ocupam lugar no nosso coração, das vaidades. Perder a vida, sim, uma vida aos olhos deste mundo, uma vida de soberba, uma vida de cobiça. É abrir mão destes valores que são meramente mundanos, que são sentimentos que inundam, que invadem o coração daqueles que servem ao Deus deste mundo. É necessário estar disposto a perder para ganhar. Perder tudo aquilo que o mundo valoriza, perder tudo aquilo que o mundo considera, é estar disposto a abrir mão de tudo para tudo ganhar. Porque, na verdade, meus irmãos, quando nós doamos, quando nós repartimos, quando nós dividimos o que nós temos, quando nós servimos ao outro, quando nós nos colocamos à disposição do outro como servos, é neste momento que nós estamos ganhando. E é isso que Jesus quer nos mostrar.
Agora, quando nos deixamos levar pelos valores deste mundo, pelas vaidades deste mundo, pela cobiça deste mundo, pela soberba e sentimentos assim, na verdade nós estamos perdendo. Aquele que quer ganhar precisa abrir mão dos valores deste mundo, de tudo aquilo que pertence a este mundo perdido, para que possa ganhar verdadeiramente aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Aquilo do que nos diz a palavra de Deus, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isto, ou é esta a recompensa que aguarda aqueles que estão dispostos a renunciar aos valores deste mundo. É abrir mão de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que é mortal. É importar-se menos em acumular tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer, e acumular tesouros no céu, segundo os valores do reino de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é santo e justo. Enquanto Deus santo e justo, Ele não pode tolerar a injustiça. E aí nos vem a palavra de Deus nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E porque não tolera a injustiça, Deus precisa fazer justiça. E se o salário do pecado é a morte, se o preço a ser pago é a morte, que seja pago esse preço. Mas o amor de Deus, Ele é tão intenso, Ele é tão tremendo, é tão maravilhoso. E aí Deus, agora agindo como Pai, não deseja que a sua criatura morra. Então o que faz Deus? Oferece o seu próprio Filho, para que o preço da justiça seja pago. E assim, todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, herda então a salvação e a vida eterna. E a lei está satisfeita. E como nos diz o apóstolo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo, juntamente com, a partir do seu testemunho, com todos aqueles da sua casa. É preciso, meus irmãos, então, cogitar das coisas do céu, pensar nas coisas que são lá do alto, nas coisas que pertencem à salvação, para que sejamos, ao contrário de Pedro na segunda fala, sejamos, sim, amigos de Deus, que cogitam das coisas do céu, que pensam nas coisas que são lá do alto, nas coisas que pertencem à salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nessa hora, que o Senhor dê paz ao nosso coração e que nós possamos no nosso coração cogitar tão somente das coisas que são lá do alto, das coisas que pertencem à salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Dando continuidade ao nosso projeto de resgate histórico da música de louvor ao nosso Deus dos anos 1970, nós vamos cantar Meu Deus é Real, gravada pelo grupo musical cristão brasileiro conhecido como Vencedores por Cristo. E em 1973, formado por jovens universitários selecionados de diversas denominações protestantes, o grupo Vencedores por Cristo escolheu a música como seu principal meio de divulgação da mensagem do Evangelho. Com letras, com conteúdos bíblicos, ritmos diversos
e uma comunicação direta com os jovens. Até a década de 1960, as músicas entoadas em igrejas protestantes brasileiras eram dos tradicionais hinários. O grupo Vencedores por Cristo inovou porque falava da salvação de uma forma atual e contextualizada e marcava o início de uma grande mudança que as igrejas brasileiras passariam nos anos seguintes. Cada vez mais, os jovens se envolviam com Vencedores por Cristo e diversas equipes saíam pelos 4 cantos do país cantando e falando do amor de Deus. Um trabalho pioneiro. E essa música tem quase 50 anos e eu me lembro de cada verso. Eu sei cantar de cor. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Mas quando se conta algo que não se vê, muita gente talvez não vá crer. É como se eu conseguisse voltar num túnel do tempo e estar lá na IPI do Ipiranga, num domingo às 5 horas da tarde, na tão esperada reunião da mocidade. Essa letra e música lindas de Vencedores por Cristo diz que o nosso Deus, que o mundo tão lindo criou, ele existe, nosso Deus é real. Nós cremos num Deus real. Agora, com muita alegria, eu vejo jovens, quase 50 anos depois, cantarem essa mensagem, esse louvor ao nosso Deus real. Que é sem fim.
Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esses momentos de culto, por esses momentos vividos, passados na tua presença. Te agradecemos, Santo Deus, pela alegria da salvação e pelo testemunho do teu Filho Jesus Cristo dado a nós, nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, encoraja-nos, ó Deus, a testemunhar e a confessar única e exclusivamente o teu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Cuida de nós, ó Deus, e nos abençoe, e nos guarde e nos livre de todo o mal. Ó Deus, que o nosso culto tenha sido agradável ao Senhor, que possa ter chegado ao Senhor como um aroma suave. E agora, Santo Deus, te rogamos por esta semana que está começando. Nós não sabemos, ó Deus, que desafios nos aguardam, que surpresas teremos, que situações teremos de enfrentar, mas nós temos uma certeza de que Tu, ó Pai, haverá de caminhar conosco. Portanto, ó Deus, te pedimos que Tu nos dê a paz, que Tu acalme o nosso coração, que Tu nos tranquilize em todo o tempo e que sejamos vitoriosos, ó Deus, sobre toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer obstáculo que a vida nos imponha. Fica conosco, Santo Deus, e nos atende a oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo o sempre. Amém.